Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. O nosso tema de hoje é transição de carreiras durante a pandemia e também no pós-pandemia. O meu convidado de hoje é o especialista em carreiras, Alessandro Baraldi. Seja muito bem-vindo a este Alesp Conecta. Alessandro, vamos falar aí bastante da transição de carreira, que é uma preocupação de todo o profissional no momento desse. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado pelo convite, Guga. Alessandro, conta na sua visão, nos seus estudos, qual que é a maior preocupação que o profissional tem hoje em relação à carreira, como funciona essa transição, de repente o profissional ele está empregado, mas ele vive com o fantasma do desemprego em um tempo difícil. Qual que é o conselho que você pode dar? Bom, Guga, acho que a gente tem alguns cenários diferentes para traçarmos, né? A gente tem aquele profissional que está muito bem empregado, que é desejado pelas grandes companhias e que os profissionais, como eu, por exemplo, que sou um headhunter, preciso ir atrás dele. Esse é um profissional que muitas vezes a gente tem uma certa até dificuldade de ter acesso, a falta de retorno, às vezes na comunicação, ainda que ela esteja toda digitalizada hoje, exatamente porque ele está muito bem empregado hoje, você precisa ter alguma coisa para atraí-lo que seja diferenciada e que faça com que esse contato seja possível de se iniciar, né? Do outro lado, você tem um profissional que está no mercado olhando oportunidades em aberto, né? Então, esse profissional ele também está acessando as redes, ele está olhando as oportunidades e ele está lá aplicando para todas as posições que ele vê que são de interesse dele, na qual ele entende que aquilo que está descrito na posição, ele tem o perfil. Então, ele vai lá, aplica para a posição e aí passa a partir daí se criar uma ansiedade enorme de retorno daquele contato à medida que ele fez a aplicação. Então, acho que esses são dois cenários que acho que a gente pode traçar. Tem também, quando a gente fala de transição de carreira, e aí uma mudança, muitas vezes, de carreira, onde o profissional também está empregado e ele quer, dentro da própria companhia, fazer uma mudança. Ele quer sair de uma determinada área porque ele está indo para uma outra, ou quer ir para uma outra área da qual ele tem interesse, ele vem já se dedicando aos estudos. Um exemplo hoje que a gente percebe é a área de digital, por exemplo, que vem encantando muita gente. Então, esse também é um... Então, eu te diria que são 3 cenários que a gente pode traçar. Para cada um deles, eu acho que você tem um tipo de approach diferente, né? Acho que o mais delicado de todos eles é sempre o profissional que está no processo de recolocação, ou seja, é quando esse profissional está num processo que a gente chama de transição. Ele, por algum momento, não está trabalhando, ele foi desligado, ou ele tomou uma decisão de sair para buscar um outro trabalho porque não estava contente. Então, ele passa a ter o que a gente chama de um nível de empregabilidade diferente daquele profissional que está trabalhando. E isso impacta, quando a gente fala de empregabilidade, a gente está falando numa condição até de uma proposta salarial que é diferente de quando você está sentado numa posição, numa companhia, para que eu possa tirá-lo ou fazer uma oferta que seja atrativo para que você saia e venha trabalhar do lado de cá, tem todo um incremento dentro dessa proposta, seja de ambiente, de desafio e também de uma proposta salarial que seja atrativa. Então, isso a gente fala de um nível de empregabilidade bom, alto, e aí depende muito do nível do profissional. Mas eu acho que sempre o mais delicado é esse processo que a gente está tratando, Guga, que é o da transição de carreira, né? E o da transição de carreira é esse profissional que vai estar indo atrás de uma nova oportunidade. Então, o que a gente sempre tenta orientar em alguns trabalhos mais individuais é de como eu me preparo para esse processo, né? Então, a gente fala da parte mais básica, né, de como é que eu comunico isso através do meu currículo, de como é que eu linko isso com o meu LinkedIn hoje. Então, eu preciso fazer com que as duas coisas tenham uma comunicação parecida ou quase que igual, né? Eu não posso olhar no LinkedIn, não ter nenhum tipo de informação, vou para o currículo, tem uma comunicação que é diferente do LinkedIn. Então, essa comunicação é o que a gente chama de ajuste
da informação de quem eu sou, né? Então, esse acho que é o primeiro passo. Até porque toda aplicação que ele faz ou envio do currículo dele para uma posição, os recrutadores, quem está do outro lado da mesa, a análise ela é muito crua, ela é muito fria, ela é feita uma análise sobre um papel. Então, se aquilo que está descrito no papel não está muito claro e não reflete quem você é exatamente, a gente fala de uma leitura dinâmica muito rápida. Você passa o papel, bom, esse não atende o que eu estou buscando. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é de como é que eu me preparo para um processo de seleção. À medida que eu sou acessado, olha, eu quero te conhecer, vem para uma entrevista. Então, aí, esse é um outro preparo do que a gente chama do speech, né, do storytelling desse profissional. Qual é a minha história? Né? Ela entra desde um contexto de quem eu sou, das minhas realizações. Eu preciso tentar linkar as competências que o mercado busca para a posição que eu tenho e trazer nos exemplos das minhas realizações, daquilo que eu fiz, e a gente chama isso de entrevistas por competência, para que o entrevistador possa perceber que você, de fato, tem aquelas competências que a posição requer. Né? Então, esse acho que é um pouquinho do desafio que existe traçando em 3 cenários. E, por último, só para finalizar, a gente sempre fala também que esse profissional que está trabalhando e que pensa em mudar de área, à medida que ele tem um desenho da trilha de carreira dele, então a gente vê essa nova safra de garotos que são garotos bem formados ou que têm já uma boa formação, então início de carreira, é sempre mais fácil você fazer uma transição, que a gente chama de um job rotation dentro da empresa. Então, eu posso mudar de cadeira, eu preciso entender que para eu chegar numa posição gerencial mais robusta ou até mesmo uma cadeira de diretoria, é muito importante que eu faça um trajeto por várias sub-áreas dentro da área core, como um marketing, por exemplo. Então, eu preciso passar por produto, eu preciso passar por comunicação, eu preciso passar por digital, eu preciso ter um entendimento que faça com que a minha carreira ela seja construída de forma generalista e não especialista. Isso vai me gabaritar e vai me dar credenciais para competir lá na frente por uma posição maior na visão do RH ou até mesmo do mercado. Né? Então, isso é mais difícil para quem está fora do mercado e construiu, por exemplo, de novo, só citando um exemplo, uma carreira em marketing somente em comunicação. E esse executivo, o profissional, tem desejo de ir para produto, desenvolvimento de produto. Se ele não teve essa experiência anterior, é muito mais difícil, dependendo do momento de carreira que ele está, conseguir fazer essa mudança de uma hora para outra. Né? Ele não tem essa experiência ainda. Então, ele vai competir com profissionais que já entregam uma experiência já construída. Então, quando ele está dentro da companhia, a gente chama do sponsor, né? Quer dizer, o patrocinador, você já me conhece, você sabe do meu potencial, você sabe que me trazer para essa nova posição, eu vou precisar de muito pouco tempo e eu já vou entregar. Eu tenho os skills necessários para isso. Então, eu preciso também batalhar por esse espaço dentro da companhia, buscar uma companhia que tenha essa cultura de fazer esse tipo de movimentação, o que também não é fácil de você perceber isso dentro de um processo de seleção, o quanto a companhia ela acredita nesse modelo de desenvolvimento, né? E isso faz com que essa movimentação de carreira ela possa acontecer de forma mais natural também. Baraldi, eu quero agora explicar para o nosso telespectador da forma mais didática possível cada passo que você elencou, né? Eu quero começar primeiro, temos aí estatisticamente quase 14 milhões de desempregados, com essa pandemia aí os números podem crescer muito. Eu quero que você dê as dicas, né? Você como headhunter, especialista em transição de carreira, as dicas para quem está desempregado, quais os fatores mais importantes que as empresas, né, levam em conta na hora da contratação. Eu acho importante a gente começar por esse tipo de profissionais, Alessandro. Olha, boa pergunta, Guga. Eu gosto dessa... eu já tive a oportunidade, no início da minha carreira, de contratar posições iniciais, especialistas, trainees. A gente vê muito a busca da atitude, né, daquele profissional
que demonstra interesse, ele vai atrás, ele não tem ainda experiência, mas quando é como se eu dissesse para você que eu tenho interesse hoje grande de me tornar um jornalista ou virar um repórter, né? E você pergunta, bom, o que você conhece da minha área? Né? E de repente eu começo aqui a te falar a história do jornalismo, quem são os grandes ícones, quais são as grandes marcas que a gente tem hoje, os grandes cases, como se faz. Bom, eu nunca trabalhei na área, mas perceba o tanto de informação que eu estou te trazendo. Então, acho que essa é a resposta. Informação. Eu acho que quando você está muito bem informado, e estar muito bem informado não requer, e aí para todos os níveis, é só você ter interesse de buscar aquela informação da qual ela está endereçada à sua área de trabalho. Né? Então, você tem acesso à leitura. Hoje não dá para dizer que a gente não tem mais acesso à informação. Todos têm celular, todos têm acesso à informação. Então, acho que esse é um diferencial que a gente gosta de perceber num processo de seleção, quando o candidato traz esse nível de profundidade, de interesse, de dizer, bom, eu estou indo atrás, puxa, é isso que eu busco um profissional com atitude, com essa habilidade que me interessa hoje, não a experiência. A experiência técnica, a gente capacita você, mas essa comportamental é muito mais difícil, entende, Guga? Então, eu acho que essa é uma dica muito importante, principalmente para esse nível, na primeira base e segunda base da pirâmide, que é o início e onde a gente está buscando ingressar no mercado de trabalho, e que é a disputa para esses 14 milhões que estão fora do mercado de trabalho, quer dizer, uma boa parcela deles, para poder retornar ao mercado, né? O mercado é muito competitivo e cada vez mais as empresas estão com uma régua muito alta de contratação. Exato, isso é muito interessante, a sua colocação, e eu quero perguntar, dentro dessa colocação, e o profissional, por exemplo, que já tem uma experiência de mercado, aí você pode falar em 20 anos de experiência, porém, ele vê numa situação na carreira dele, de repente, que ele estagnou e ele quer uma melhora. Porém, sofremos aí nos últimos anos uma revolução em comunicação, em novas estratégias, e de repente esse profissional de 20 anos atrás, ele está um pouco defasado, ele estacionou, eu diria que ele ficou engessado. Quais as dicas que você dá para esse tipo de profissional, Alessandro? Olha, eu acho que nesse nível, acho que a gente está falando de um mercado também muito competitivo, Guga. Eu acho que é importante ter um entendimento do que o mercado busca para aquilo que é a minha área de expertise, ou seja, a minha formação, aquilo que eu construí a minha carreira. O mercado é muito dinâmico, o mercado a todo ano se recicla novas ferramentas, novas nomenclaturas, novas estratégias, novos mercados, produtos, empresas, startups. Então, eu acho que é importante entender o quanto eu estou surfando nessa nova onda, né, acompanhando tudo isso, me reciclando também, né, para que eu possa voltar a ser competitivo com o mercado. Eu acho que a dificuldade e o desafio para quem está fora é competir com aqueles que já estão empregados, né, porque também tem uma dificuldade de as empresas, quer dizer, de maneira geral, a dificuldade que os recrutadores têm de encontrar muitas vezes esse profissional que está fora do mercado, ela é muito maior, porque quando a gente recebe um requisito de uma posição, você vai buscar normalmente nas empresas onde aquela cadeira já está preenchida, né? Então a ideia é que eu tire alguém de algum lugar. Então eu preciso também que esse profissional entenda como o mercado transita, como os recrutadores pensam, para que ele possa criar esse networking, criar essa rede de contatos. Ele precisa... Eu vou trazer um dado, Guga, que acho que é bastante importante, e respondendo também, enriquecendo a tua pergunta. O LinkedIn hoje, que é a principal rede profissional social, ele tem hoje, acho que já aumentou esse número, mas o último dado que eu tinha era alguma coisa próximo de 40 milhões de usuários no Brasil.
75% deles, isso não é dado meu, é dado do LinkedIn, são considerados passivos. Ou seja, eu só tenho o meu perfil lá, eu não faço nenhum tipo de interação e muitas vezes o meu perfil lá não está comunicando muita coisa. Né? Então, ou seja, perceba o número é muito pequeno, 25% só são considerados ativos. Ou seja, eu utilizo a rede para gerar negócio, para fazer meu marketing pessoal, para me conectar com as pessoas, para me conectar com as empresas. Então, também uma outra informação, eu recebo muito esse tipo de pergunta, bom, como é que eu posso chegar no requisitante da vaga, como é que eu posso me conectar com ele? Volto de novo a trazer aquela questão da informação. O quanto você sabe qual é a dor que essa empresa tem hoje? A gente usa um termo, se usa no mercado um termo em inglês que chama pain letter, que é uma carta de dor. O quanto eu consigo impactar você, Guga, sabendo do teu momento de mercado, que você está numa transição, que você está numa mudança de cultura, e eu trago essa experiência. Eu acabei de sair de 15 anos de experiência, onde meus últimos 3 anos foram exatamente sendo responsável por um processo de mudança de cultura e que foi muito bem sucedido. Então, perceba duas coisas. Além de entender o momento que você está, eu trago esse expertise, eu trago essa experiência para gerar valor. Então, passa a ser um approach diferente do que só dizer para você, olha, posso enviar meu currículo, posso me candidatar à vaga, ou você pode me indicar para uma posição aí dentro? Então, muda um pouco a diferença de como eu crio esse approach ou essa proximidade com um futuro contratante. O Alesp Conecta de hoje recebe o especialista em carreiras Headhunter, o Alessandro Baraldi. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta e fala muito aí de transição na carreira em tempos de pandemia. Estamos de volta com a Alesp Conecta, hoje falando aí de transição de carreira em tempos de pandemia e também do pós-pandemia. Eu recebo aqui o especialista em carreiras e Headhunter, Alessandro Baraldi. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença nesse Alesp Conecta. Alessandro, no primeiro bloco você falou no networking e no LinkedIn. Essas duas palavras eu acho que elas são muito importantes hoje para os profissionais que buscam recolocação. É isso mesmo? Sempre foi, né? Quando a gente fala, o LinkedIn é um advento, acho que o LinkedIn, ele veio, eu estou na conta do LinkedIn, se não me engano, desde 2008, ele existe, acho que desde 2003, nos Estados Unidos ele foi criado, alguma coisa assim. E ele foi, ano a ano, ganhando muita força, hoje é a principal ferramenta, eu brinco muito, né? Eu falo que quando o profissional não está no LinkedIn, nesse mundo corporativo, é como se ele não existisse, né? Porque todas as empresas, recrutadores, utilizam a ferramenta para esse tipo de conexão, para busca de profissionais. Agora, o networking sempre foi importante, né, Guga? Cada vez mais a gente sabe que uma boa parcela das recolocações hoje, aliás, dos processos seletivos, eles funcionam muito pela sua rede, né? Quando você faz uma pesquisa perguntando para o profissional de como ele se recolocou, você vai ouvir uma grande parcela respondendo que pela rede, ou seja, contato, uma indicação, foi esse profissional que indicou, ainda que seja uma consultoria que esteja conduzindo, ele chegou até essa consultoria por uma indicação de um contato dele. Então, eu acho que a dificuldade hoje, falando um pouco de pós-pandemia, é o quanto nós restringimos o contato pessoal, né? Então, todos aqueles cafezinhos, almoços, eventos de networking, palestras, etc., que eram eventos que a gente conseguia fazer uma proximidade, trocar um cartão, agora fica um pouco mais difícil. A gente não sabe em que momento isso vai voltar à normalidade. Então, para quem está fora do mercado hoje e buscando esse processo de recolocação, ativar ou crescer esse networking passa a ser, na minha visão, um grande desafio, né?
Eu acho que criar um networking num primeiro momento só pela rede, você vai precisar ser bastante criativo, você vai precisar, de novo, conectar a sua rede dos seus contatos para ir ampliando ela um a um, né? Ver os grupos onde você participa, qual é a real eficácia de estar nesse grupo em termos de quantidade de conteúdo produtivo que se tem ali, que possa ser produtivo para você em termos de oportunidade, eventos, etc., que estão acontecendo no digital, através de lives, por exemplo, que tem sido muito produtivo para quem está fora, quem está sentado em casa hoje. A quantidade de informação é muito grande. Eu lembro que no início você tinha uma pontual aqui, você conseguia acompanhar. Hoje você tem conteúdos assim de primeira linha, com gente de primeiríssima linha, no mesmo horário, no mesmo dia. Então você precisa escolher o conteúdo que mais te interessa para poder acompanhar ou tentar, num outro momento, ver a gravação. Agora, Alessandro, importante a gente elencar também, você falou muito dos profissionais, às vezes, que estão dentro de uma empresa e querem buscar uma melhor colocação dentro dessa empresa. Como deve ser a postura desses profissionais, né? Para que eles não apareçam também em alguns lugares inconvenientes, às vezes que quer o lugar do chefe ou o lugar do superior. É importante, né, também ter uma leitura dessa conduta, né, Alessandro? Sem dúvida, sem dúvida. Ele precisa entender, acho que em qual cultura ele está inserido, né, Guga? Tem empresas que promovem essa competitividade, não promovem o coletivo. Então, acho que precisa entender exatamente em que tipo de cultura organizacional ele está inserido, para que ele possa jogar o jogo de forma correta. Mas essa competitividade, ela é importante que ele tenha dentro de si, que ele tenha o desejo também de querer crescer, ele batalhe por isso, ele procure entregar resultados diferenciados, não espere só que a empresa faça um investimento nele em termos de desenvolvimento de cursos, idiomas, etc. É importante que ele entenda quais são os gaps que ele tem para que ele possa subir um degrau e ir atrás desse investimento, ou seja, dessa capacitação. Então, infelizmente ou felizmente, o mercado ele acaba sendo muito seletivo nesse sentido, né? Então, essas habilidades de soft skill, que a gente chama, que são de relacionamento, a capacidade de lidar com conflitos, a capacidade de influenciar, essas são habilidades que acabam fazendo a diferença quando você consegue entregá-las num bom nível. E isso, com certeza, vai fazer a diferença na tua carreira. Agora, Alessandro, algumas empresas, e aí eu queria que você também desse a sua análise profissional, por exemplo, preferem trazer um profissional pronto do que, de repente, ensinar ou promover um profissional que tem lá dentro. E isso, como consequência, acaba desmotivando, né, o profissional que às vezes quer buscar outras alternativas, outros ares, né, fora daquela empresa. O que você acha mais comum e qual que é a dica que você dá para esse profissional que de repente está desmotivado porque a empresa não tem como política, né, promover e sim trazer profissionais novos, preparados já do mercado? Bom, Guga, eu acho que nesse aspecto nós já temos aí uma evolução muito, muito interessante e significativa. Tem grandes companhias hoje que já têm uma estrutura de recursos humanos muito bem, como é que eu vou colocar? Muito bem formada, com programas de desenvolvimento, sucessão, capacitação, avaliação de desempenho, e que você consegue formar isso na sua base, né? E que muitas vezes, dependendo do tipo de oportunidade, você às vezes não consegue ter dentro de casa e você precisa ir a mercado. E você tem também, de um outro lado, uma outra parte das companhias que não investem nesse tipo de programa, não investem nessa capacitação do seu recursos humanos e acabam fazendo esse tipo de
toda empresa hoje ela tem um imediatismo de resultado, né? E quando esse profissional ele já está pronto para entregar, se ele consegue atender aos requisitos que eu preciso, é muito melhor eu tê-lo do que ter que trazer alguém onde eu preciso desenvolver ou apostar, às vezes, num recurso até interno onde eu tenho dúvidas, né? A gente sabe que vários processos seletivos, você quer olhar o mercado e você tem um profissional interno, e você está competindo. Você tem, então, um processo seletivo onde você traz gente de mercado para competir com os teus internos e quem tiver em melhor condição leva a posição, né? Isso também acontece dentro do mercado. Agora, a tua última pergunta, não se aceita mais aquele tipo de discurso, né? Poxa, mas por que você está tanto tempo na mesma posição? Ou por que você não... eu não posso jogar a responsabilidade da minha carreira para o meu empregador. A carreira é minha, eu sou o owner, eu sou o dono das decisões da minha carreira. Então, se eu entendo que a política de desenvolvimento, de sucessão da empresa onde eu estou, ela funciona dessa forma, Guga, eu preciso buscar outro mercado, eu preciso buscar outro empregador, aonde aquilo que eu entendo que se adequa aos meus valores, aos meus princípios e à cultura que eu tenho como profissional e que eu busco, esse empregador pode me dar. O que eu não posso é passar 10 anos e quando a gente tem a oportunidade de bater um papo, poxa, mas por que você está tanto tempo? Por que você não olhou o mercado? Porque a companhia não investe. Eu não posso, isso não é mais aceito em hipótese alguma. A responsabilidade ela é 100% sua. Agora, Alessandro, estamos chegando nos momentos finais desse Alesp Conecta de hoje, mas eu gostaria que você deixasse uma dica para o profissional agora, durante a pandemia e também o pós-pandemia. Realmente, o brasileiro tem o medo do desemprego, isso é um medo que assola toda a nossa população, né? Eu gostaria que você deixasse dicas aí para os profissionais nesse tempo de pandemia, que não é um tempo fácil, até psicologicamente, para você encarar as rotinas profissionais, Alessandro. Bom, Guga, acho que quem tem ainda o privilégio de estar empregado, ótimo, continuem dando o melhor de si. A gente sabe que nesse primeiro momento as empresas estão direcionando todos os esforços e a gente tem visto isso para pessoas e eu espero que seja possível manter isso até quando a gente volte à normalidade. E para aquele profissional que está fora, eu acho que é entender um pouco o momento. O mercado vai continuar se movimentando, o mercado não vai parar. Daqui 2, 3 meses a gente vai voltar a ter um volume de contratações, não como era antigamente, mas o que a gente chama das danças de cadeira, né? Elas vão voltar a acontecer. Então, olhe para o seu LinkedIn, olhe para onde você está posicionado no digital, veja se essa comunicação ela condiz com quem é você, procure se informar de como fazer com que essa interação através do LinkedIn deixe de ser talvez passivo e para ser ativo, o que eu preciso fazer. Eu acho que tem bastante profissionais hoje que podem ajudar a esse profissional nesse tipo de orientação, ajudar a formatar melhor essa apresentação e para que esse profissional fique mais competitivo. E informação, né? Informação não quer demais. Então, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de desfrutar de muito conteúdo bom. A gente está em casa, então eu acho que tem um pouquinho de interesse, olhando o que está acontecendo, se informando. É importante também, tem muita oportunidade e muito provavelmente num bate-papo, o quanto você está plugado a tudo o que está acontecendo também vai vai fazer a diferença. Alessandro Baraldi, eu quero agradecer muito a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje e vamos falar aí de transição de carreiras mais vezes, mais oportunidades aqui na programação da Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Guga. Um abraço. Este foi o Alesp Conecta de hoje que falou de transição de carreiras em tempos de pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. É só você clicar lá,
Rede Alesp, você segue o canal e recebe nossas notificações. Até o nosso próximo encontro. Tchau!